Olá pessoal, então nós vamos aqui trabalhar um pouco a resolução de raízes quadradas ou raiz enésima, né? Ou radiciação, porque é um dos assuntos que vai cair também ali conforme o edital de matemática, tanto de nível superior, médio, como também fundamental. Aí aqui nós vemos a ideia do que é uma raiz quadrada, né? Então, como vocês estão vendo aqui, a ideia da raiz quadrada, ela é para você encontrar o número que vezes ele mesmo dê aquele número dentro da raiz, né? Ou seja, aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ele está querendo dizer aqui, ó, que esse resultado b aqui, ó, que esse b vezes ele mesmo vai gerar esse resultado aqui dentro da raiz, né? Então, um exemplo que ele deu aqui foi a raiz cúbica de 27. O que é raiz cúbica? Quando o índice da raiz aqui é 3. Quando o índice é 2, a gente não precisa escrever, né? Que a própria raiz quadrada já é ali com o índice 2, sem precisar escrever. Quando o índice da raiz for outro número, 3, 4, 5, assim por diante, daí a gente precisa escrever ali na raiz o número para saber, né, qual é a operação que você vai fazer. Ó, raiz enésima aqui, né, cúbica de 27. Deu 3, né, como vocês estão vendo aqui, ó, raiz cúbica de 27. Deu 3. Por que deu 3? Ó, ele respondendo aqui. Porque 3 elevado a 3 é 27. Né? Então, se você fizer aqui, ó, daí 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. 3 vezes 3 dá 9. Daí 9 vezes 3 dá 27, como vocês estão vendo aí, né? Então, a explicação do cálculo da raiz é essa. É você encontrar o número que multiplicado por ele mesmo tantas vezes, sucessivamente, tá? Aqui não é uma somatória, não é tabuada. 3 elevado a 3 é diferente... É diferente de 3 vezes 3, tá? 3 elevado a 3, ó, como vocês estão vendo aqui, é 3 vezes 3 vezes 3, 3 fatores, né? Então, na potenciação, a gente fala fatores, porque é uma multiplicação sucessiva e não uma somatória. Na multiplicação, aqui igual a 3 vezes 3, você tem uma somatória, né? Daí você tem 3 mais 3 mais 3, que é diferente de potenciação, tá? Isso daqui dá 12, ou dá 9. Tá? 3 elevado a 3 dá 27. É bem diferente do que 9. E a raiz é essa ideia de encontrar o número que vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, tantas vezes o índice está pedindo aqui, deu o resultado aqui de dentro. Tá? Aqui no caso, nós vimos trabalhando com uma raiz aqui que deu exato, né? Um resultado exato, um número inteiro. Mas temos as raízes que dão aí números irracionais, né? Que são resultados infinitos. É que ele coloca o nome, né, das partes da raiz. E não é necessário você saber, mas vamos lá, né? O índice, que indica quantas vezes o número vai multiplicar por ele mesmo. O radicando, que é o número lá dentro. O radical, que é a raiz, que a gente chama da raiz, né? Da raiz quadrada. E a raiz aqui, ó, é o resultado desse número lá dentro do radical, tá? Aí tá falando aqui, né, algumas condições aí da raiz. Se o a é igual a zero, né? Então, o resultado vai ser igual a zero também. Porque 0 vezes 0 dá 0, né? 0 elevado a qualquer número sempre vai dar 0. É diferente se, quando nós temos aqui, ó, o número dentro da raiz menor do que 0, né? Aí ele não vai existir nos números reais se ele for um número par. Por quê? Não vai existir um número vezes ele mesmo negativo que dê negativo também, né? Agora, se for ímpar, essa multiplicação, essa quantidade de fatores, aí sim existe, né, o número negativo. Igual, por exemplo,
raiz cúbica de menos 27. Vai existir, pois menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Aí existe. Agora, raiz quadrada de menos 27 não vai existir. Por quê? Que número vezes ele mesmo... Raiz quadrada, eu coloquei cúbica aqui. Por quê? Que número vezes ele mesmo, né? O negativo vezes negativo, que continua dando negativo. Não existe, né? Porque negativo vezes negativo dá positivo. Então, só vai existir raiz negativa quando o índice for ímpar. Porque daí no ímpar vai existir a multiplicação que vai dar negativo. Quando é par, sempre vai dar positivo, multiplicação de números negativos, tá? Aqui, ó, um exemplo, né, de uma situaçãozinha para resolver. Um tabuleiro de xadrez é um quadrado dividido em 64 casas. Então, aqui, ó, o tabuleiro é esse daqui, né, que é o quadrado que vocês estão vendo. Um quadrado, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, como vocês estão vendo, é um quadrado que tem 64 casinhas, né, quadradinhos. Aí, como ele é um quadrado, então ele tem lados iguais. Aí ele quer saber, né? Quantas casinhas tem, quantos quadradinhos tem em cada lado desse quadrado. Aí qual que é a ideia? Fazer a raiz quadrada de 64. Aí o resultado é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Ou seja, a área do quadrado é lado vezes lado, né? A área do quadrado. E como é lados iguais, então gera aí uma potência, né? Então ó, a área do quadrado é igual lado vezes lado, que é igual lado ao quadrado. Então, os 64 lá quadradinhos que tem no tabuleiro do xadrez é o resultado de 8 vezes 8. Né? Resultado de 8 vezes 8. Então tá aqui assim, 64, né? É igual o lado ao quadrado. Quando você tem o resultado de uma potência e quer achar o valor, né, numérico lá que vezes ele mesmo dá aquele resultado, então você faz o inverso, você faz a raiz daquele número. Então por isso que ele fez a raiz de 64 ali, né, que dá 8. Então L aqui é igual a 8, ou seja, são 8 quadradinhos que tem de lado nesse tabuleiro, tá? Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Vamos ver os exercícios aqui para resolver, né? Observe o exemplo. Como a gente viu ali, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 aqui é igual a 4. Ó. Por quê? 4 ao quadrado é 16. O que é esse 4 ao quadrado? Não é 4 vezes 2, tá? É 4 vezes 4. Lembrando que aquele número em cima, o expoente aqui, indica quantas vezes você vai multiplicar o número por ele mesmo. No caso, elevado a 2, então é ele vezes ele. Quando é elevado a 3, é como vocês viram, tem 3 fatores, né? O número vezes ele de novo, tá? Aí aqui, né, alguns exercícios mostrando aqui alguns resultados, igual raiz quadrada de 49 é igual a 7. Porque 7 ao quadrado é igual a 49, né? 7 vezes 7. Raiz décima de 1024 é igual a 2 elevado a 10. Ou seja, igual a 2, aliás, né? Porque 2 elevado a 10 é igual a 1024. Né? Se você fizer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e assim por diante, tá? Aí tem um porém. Quando nós temos raiz com esse índice muito alto, nós temos que fazer a fatoração, né, para encontrar o resultado. Vamos relembrar aí como fatorar um número em fatores primos. Então, ó, 1024. Vamos fatorar em fatores primos. Ele é par, né? Então dá por 2. Metade de 1024 dá 512. Que é par também, dá por 2. É 256.
Aí a metade de 256 é 128. Aí a metade de 128 é 64. A metade de 64 é 32. A metade de 32 é 16. A metade de 16 é 8. A metade de 8 é 4. A metade de 4 é 2. E a metade de 2 é 1. Aí quando você fatorou e chegou no 1, acabou a fatoração. Então nós vamos contar quantos 2 nós fizemos aqui nessa fatoração, né? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então por isso que a raiz décima de 1024 é igual a 2. Depois o resultado está aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 fatores, né? É igual a 1024. Tá? Quando a raiz não dá resultado exato, né? Aí lógico que a gente tem que recorrer à calculadora, mas num concurso eles vão dar ali a opção, né, como que fala, da fatoração, né? Não vão pedir ali para você encontrar um resultado aproximado de uma raiz que vai dar um número irracional aí com várias casas decimais, né? Então outro exemplo aqui, ó, do raiz quarta de 81. Então aqui ele está colocando tudo assim, raízes que são resultados exatos, né? Então raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? 3 elevado a 4 é 81, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 fatores é 81. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tudo bem? Então, o cálculo da raiz enésima, ou seja, com qualquer expoente, a gente faz dessa forma, ali através da faturação, como eu falei, né? Ou, se você sabe já mentalmente, é dessa forma o raciocínio. Encontrar o número que vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, tantas vezes está pedindo a raiz, dê aquele resultado. Ó, agora aqui nós vamos ter um número negativo dentro da raiz. Mas lembra aquela regrinha? Se o índice for ímpar, então vai existir, ó. Raiz quinta de menos 32 é menos 2, ó. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 32. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes, ó, dá mais 4, né? Aí 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Mas daí mais 16 vezes menos 2 vai dar menos 32, né? Então, se você vai fazendo aí a multiplicação sucessiva, você vai conseguir chegar aí no 32 negativo. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2, 5 fatores, vai dar isso daí. Aí aqui ele está pedindo, ó, dê o índice, o radical, o radicando e a raiz em cada item, conforme o exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está pedindo, né, para você falar quem é o índice, quem é o radical, quem é o radicando e quem é a raiz. Então, o exercício é esse, né? A raiz quadrada de 49, o índice é 2, lembra que quando é raiz quadrada não precisa pôr. O radical, ó, é a raiz de 49, o radicando é o número dentro da raiz e a raiz é o resultado aí do radicando, né? Com o número dentro, aliás, é o resultado do radical, né? E assim por diante. É um exercício aqui meio que irrelevante, vamos dizer assim, porque isso daqui geralmente não vai ser pedido, né? Coisas desse tipo, tá? Agora aqui, ó, vamos ver aqui no próximo exercício. Aí ele quer aqui, ó, complete as equivalências, né? Ou seja, para você tirar da raiz e depois dar o resultado em potência. Aqui já estão as respostas, mas a gente vai explicar o porquê, né? Então, a raiz cúbica de 64 vai dar 4, ó, porque 4 ao cubo é 64, ou seja, 4
vezes 4 vezes 4 dá 64, né? Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado dá 25, né? Ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25, tá? E assim por diante. Quando for o número, né, difícil de encontrar, a gente tem que fazer o esquema da fatoração. Olha que vamos pegar aqui de novo, né, o raiz com radical negativo, ó. Então nós temos aqui, ó, menos 27, mas a raiz cúbica vai existir, ó, dá menos 3 por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27, né? Raiz de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 dá 1, né? Raiz de 0 é 0, porque 0 ao quadrado dá 0. Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81, e assim por diante, né? Então aqui ficou mais simplesinha as raízes aqui para serem encontradas, né? Complete as sentenças. Pertence ou não pertence. Ou seja, vamos pensar em existe ou não existe, né? Também. Dá certo ou não dá certo nos reais. Então, a raiz de 16 pertence aos reais, porque existe, né? A raiz de 16 é igual a 4. A raiz de 9 também pertence, porque a raiz de 9 é igual a 3. Raiz de menos 16 não pertence aos reais, porque não vai existir, por exemplo, menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16. Né? Não vai existir isso daqui. Nos reais. Mas depois, nos números complexos, nós vamos ver que vai existir isso. Né? Que é uma aula bem mais lá pra frente. Muito mais lá pra frente. Tudo bem? Aqui, ó. Raiz cúbica de menos 1 existe nos reais? Existe, porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Né? Então, quando é ímpar, lembra? Se é ímpar, existe negativo. Tá? Se é índice ímpar. Aí vai existir aqui o número negativo. Dentro da raiz, o resultado da raiz pode dar negativo, tá? Aí aqui ele vai continuar, né? Perguntando, ó. Raiz quadrada de menos 9 não existe. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, né? E não 9 negativo. Então não existe. Mesma coisa aqui. Menos 6 vezes menos 6 é igual a mais 36 e não menos 36. Então não vai existir. Mesma coisa aqui, ó. Raiz quarta não existe porque é índice par, né? Índice par não vai existir nos reais raiz negativa, tá? Agora é ímpar, negativo, então existe. Ó, é ímpar, negativo, então existe. Agora aqui é par, negativo, ó, não existe, né? Esse símbolo aqui do ezinho redondo cortado é de não existe. Ou não, aliás, não pertence, né? Não existe, não pertence. Agora deixa eu apagar aqui tudo que eu risquei, porque senão vai ficar gravado no PDF. A raiz enésima de um número real positivo, a elevado à potência n, é igual ao próprio número a. Né? Então, ou seja, ó, quando você tem uma raiz com índice e o número aqui dentro com expoente igual ao do índice, então é o próprio resultado, ou seja, o famoso cancelar a raiz, né? Aqui, ó, você cancela, ó. Quando o expoente é igual ao índice, você cancela o radical lá, né? Só vai ficar aqui o número que está lá dentro. Igual, aqui se cancela com aqui, ó, só ficou o 5. Aqui você cancela com aqui, ó, só ficou o A, né? Por quê? Se você... Vamos pela regrinha, né? Então, o que que é a raiz de A ao quadrado? É igual a raiz de A vezes A. Ou seja, é o próprio resultado, né? É o próprio A, tá? Aqui, ó, cancela aqui, né? Cancela aqui, ó. Então, sempre que o expoente, ó, for igual, né, o índice, a gente faz o famoso cancelar e vai dar aquele mesmo resultado lá, tá? Essas são regrinhas, né, para seguir depois para facilitar os cálculos que nós vamos ver aqui mais
mais para frente, tá? Agora aqui, ó, ele tá dando exemplo de quando o expoente, ó, está fora da raiz. É a mesma coisa, tá? Quando o expoente está fora da raiz, igual, por que a raiz de 5 deu igual a 5? Porque a raiz estava elevada ao quadrado, né? Então, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai virar a raiz de 25, né? Lembrando que multiplicação de raízes que tem o mesmo índice, tá? Índices iguais, você pode multiplicar os dois lá de dentro para dar o resultado. Aí raiz de 25 nada mais é do que 5, né? Aqui mesma coisa, ó, elevado a 8, raiz oitava. Então vai dar o próprio resultado ali, é só cancelar a raiz com o expoente. Mesma coisa que você cancela com o expoente em cima do número lá dentro, você cancela também fora do radical, tá? Aqui, aquele mesmo, aqui agora é o contrário ali, né? Ele tá dando o resultado aqui de uma raiz oitava. Ele quer saber como que tava lá dentro. Tava o número elevado ao mesmo expoente, né? Olha lá, o número elevado ao mesmo expoente. Certo? Ó, o número elevado ao mesmo expoente. Vamos apagar aqui. Para fazer aqui mais exercício. Vamos lá. Multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não se altera, né? O que a gente acabou de fazer ali, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer essas regrinhas de multiplicação e de divisão dos radicais. Até a próxima aula.